cá estou eu, de mulher de negócios, para falar se livro, afinal, dá dinheiro ou não. Eu sou Gisele Mirabai, este é um canal sobre literatura, livros, leitura e cultura. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, divulgue para os amigos, porque aqui a gente vai falar muita coisa útil, prática e boa para você. Olha, este vídeo eu queria muito fazer, porque assim, eu sempre recebo a pergunta: Gisele, livro dá dinheiro? Como eu faço para ganhar dinheiro com meu livro? Gisele, afinal, dá para viver de livros? Eu vou tentar mais ou menos responder essa pergunta. Afinal, não existe uma regra, mas eu queria falar um pouquinho sobre como vive um escritor, ou de que vive um escritor. Então, eu vou falar aqui 4 caminhos que um escritor vive. Um deles é do próprio livro, outros não, mas todos relacionados à literatura. E assim, você pode escolher o que você quiser. Então vamos lá. Uma coisa importante, todos esses caminhos eu já experimentei, eu já vivi na pele, então eu vou falar um pouquinho como eu senti as vantagens e as desvantagens de cada um. O primeiro caminho, professor. A maioria dos escritores vivem de professor. Professor universitário, de graduação, pós-graduação, professor de letras, Professor de escrita criativa, facilitador de oficinas, professor online, professor particular de redação. O que mais tem é professor que é escritor nas horas vagas ou escritor que é professor nas horas vagas. É muito comum isso porque você está dentro do universo da literatura, você está trocando, recebendo. Vai ser complicado isso aqui. Então, o que mais tem é professor. Gente, tô com um pin, foi o meu WhatsApp. Desculpa, eu não vou cortar o vídeo, vai assim mesmo. O que mais tem é professor que é escritor nas horas vagas ou escritor que é professor nas horas vagas. Por que isso acontece? O escritor, ele fica dentro do universo literário, se alimentando, aprendendo, e essa é a grande vantagem. Você vai estar sempre respirando literatura no seu ambiente de trabalho. Qual que é a desvantagem? Tem algumas, Mas uma desvantagem que eu queria apontar é a questão do tempo. Porque, por exemplo, se você é um professor de escrita criativa, você pode acabar tendo que ler tantos volumes e tantos outros materiais que você pode acabar ficando sem tempo para você escrever. Mas eu ainda acho que a vantagem é maior, porque você acaba aprendendo outras formas de escrever e enriquecendo o seu próprio texto. Porque escritor, gente, enquanto está dando aula, está aprendendo também. Uma segunda forma de que vive um escritor é o famoso ghostwriter. O que é o tal do ghostwriter? Todo mundo tem medo do ghostwriter. Ninguém nunca viu um ghostwriter, pois eu já trabalhei de ghostwriter e eu vou poder falar um pouquinho sobre como é. O ghostwriter, ele acaba escrevendo livros de outra pessoa. Normalmente ele fica, como o nome fala, invisível, ou ele também pode assinar uma coautoria. Você acaba pesquisando, escrevendo e criando um estilo para essa pessoa. E quem normalmente é essa pessoa que a gente vai chamar aqui de cliente? Pode ser um empresário que não tem tempo de escrever, uma pessoa famosa, um artista que não sabe como escrever ou não tem tempo, inclusive um youtuber. A gente vê muitos livros de youtuber e alguns desses livros são escritos por ghostwriters também. Qual é a parte mais vantajosa de se trabalhar como ghostwriter? Você vai trabalhar escrevendo e pode ter certeza, você vai estar aprendendo muito. Novas formas de escrever, novos ritmos, novas linguagens. Isso pode enriquecer muito o seu trabalho pessoal como escritor. A desvantagem, eu acho que é a mesma da primeira. Você acaba pegando todo o seu tempo livre, criativo, de realização de texto para um texto de terceiro que não é o seu objeto pessoal. Então, eu acho que mais uma vez é o fator tempo. Número 3, de que vive um escritor? Editor. Muitos escritores trabalham em editora, então eles vão aprender tirar ISBN, ficha catalográfica, ler originais, recusar originais, publicar um livro, falar com gráfica, trabalhar na divulgação, no processo de capa. Você, como escritor, dentro de uma editora, você vai aprender todo o background do universo do livro, porque a gente acha que é só escrever o livro, pronto. Dentro de uma editora você vai aprender todo esse trabalho de produção para que o livro, enquanto um objeto, ele se torne real e esteja para venda em livrarias, sites. Qual que é a desvantagem? Ai, gente, é sempre a mesma. Um trabalho como esse pode roubar
o seu tempo de escritor. Mas a vantagem, você vai aprender tanto, você vai ter contato com originais de outras pessoas, outras formas de escrever, os próprios livros da casa, muitas vezes você vai ter contato com autores da casa, você vai estar bem inserido no universo literário e essa é uma grande vantagem. Agora vamos ao quarto e tão esperado caminho de que vive um escritor. De escrever. Quando você vive dos seus próprios livros, quando os livros que você quer escrever, você publica, te dão um retorno financeiro e material que você precisa para pagar suas contas e continuar escrevendo livros. Isso acontece? Sim. Quando eu era criança, pequena, e não tinha ainda internet, não tinha youtuber, não tinha autopublicação, a gente falava que quem vivia de escrever era só Titio Paulo e o Rubem Fonseca, que eram escritores que conseguiam viver da sua arte. Hoje em dia é um pouco diferente. Eu mesmo conheci várias escritoras, sobretudo, que vivem de autopublicação. Elas publicam normalmente no Kindle, que é a plataforma da Amazon, na KDP, e elas vão escrevendo livros, normalmente, que é o que eles chamam livros hot, que é a linha de literatura erótica, e elas têm um público tão grande que elas conseguem publicar e escrever trilogias e continuações e outros livros e elas vivem do próprio livro. Isso é realmente impressionante, mas existe, não é apenas uma, eu conheci algumas e eu acho que hoje em dia a forma mais fácil de você viver do seu livro é pela autopublicação, seja digital ou seja impressa também, porque se você tem um bom público e publica o seu próprio livro, você vai ter um retorno material maior do que por uma editora. Agora, se você quer saber mais sobre quanto ganha um escritor, quanto custam os direitos autorais, quanto ganha normalmente através de editora, autopublicação, plataformas digitais, impressão em gráfica, escreva aqui, eu quero saber mais sobre esse assunto, eu quero saber mais sobre impressão de livro, eu quero saber mais sobre autopublicação, sobre divulgação, que a gente vai fazer um vídeo para você. Lembrando que esse canal aqui é para fazer você realizar o seu sonho, de fazer o seu objeto artístico, o seu sonho se tornar uma realidade. Então divulgue para os amigos, se inscreva, ative as notificações aqui. Se gostou, dê um like. É isso, gente. Eu espero ter ajudado. Eu aguardo vocês, tá bom? Vocês vão escrever aqui nos comentários. Gisele, eu quero um vídeo sobre tal. Gisele, é isso, ou isso, aquilo. Eu quero ouvir você e a gente aguarda o seu comentário. Um beijo enorme. Tchau, tchau.